A lição 12 da CPAD, que tem o título Sendo a Igreja do Deus Vivo, do dia 17 de setembro de 2023. Queridos, se você parar para analisar o texto áureo dessa revista, diz assim: grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática dela vem escrito assim, ó: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e as suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Ô, meu querido, vou dar uma parada aqui nessa palavra e vou fazer aqui um comentário aqui a respeito dessa revista. O tema dela é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Olha, irmão, com toda sinceridade eu vou falar aqui. Essa revista é um alerta para todas as igrejas que estão vivendo na mentira, pastores que estão vivendo na mentira, sendo a igreja do Deus vivo. Será que eu posso dizer que a igreja de Deus hoje é a igreja do Deus vivo? Não. Não, não, não e não. Por que não? Vou explicar. Eu coloquei aqui um subparente dizendo estou falando aqui Aqui, ó. Se nós pregarmos, nós pastores, se nós pregarmos o verdadeiro evangelho, não fica um crente dentro da igreja. Não fica. Vou te explicar por quê. Tem gente dentro da igreja vivendo um falso evangelho. O evangelho que ele está vivendo é tão falso, tão falso, tão falso, que ele está morto dentro da igreja, o pastor comendo a lã dele, e ele não percebe que está sendo enganado. Por que eu estou te falando isso? A minha Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz: melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. A igreja do Deus vivo, ela ainda é e será coluna e firmeza da verdade. Só que, meus queridos, ninguém quer pregar a verdade real dentro dela. Pastores hoje, muitos pastores, estão querendo isso aqui, ó, grana, para satisfazer seus egos, satisfazer seus bolsos. Tem gente dentro da casa desviada, fazendo o que bem entende. E pastores não estão nem aí. Eu vou dar uma dica aqui. Se você nunca percebeu, você é um crente que dá o melhor dízimo na igreja, pode ter certeza que o teu pastor, ele vai te carregar assim, ó, na palma da mão. Pastores adoram crentes que dão um dízimo gordo. Você pode chamar ele na tua casa 500 vezes que ele vai. Dentro da igreja, repare na tua igreja, só quem tem cargo é quem dá dízimos e oferta. Se tu não dá dízimo nem oferta, pastor não está nem aí para você. Eu sou pastor e eu sei o que estou falando. Eu sou um pastor presidente. Conheço toda a manha e toda a lábia de pastores que não têm pregado esse evangelho verdadeiro. Não está fazendo jus ao que diz a palavra igreja do Deus vivo. Igrejas hoje estão recheadas de mentiras. Não se prega mais o evangelho da verdade, irmão. Vê se você vê hoje pregação nas igrejas sobre santidade. Você não vê hoje pregações tipo exortação. Você não vê pregações falando sobre o arrebatamento da igreja. Você não vê pregação falando sobre a volta de Jesus. Você não vê isso dentro da igreja. Pecado, então, pastor não bate de frente contra o pecado. Outra coisa, eu não sei se você reparou que a maioria dos pastores hoje, pastor que não mete a cara para pregar, para dirigir um culto, ele bota terceiros para trabalhar com ele, para ele no caso, correto?
Ele chama, ô irmã, você vai dirigir o culto hoje. O irmão fulano, você vai dirigir o culto hoje. Irmão fulano, você vai ser o pregador de hoje. Aqui, ó, pastor que não gosta de dirigir culto, pastores que não gostam de pregar, pode ter certeza, tem pecados ocultos na vida dele. A igreja do Deus vivo, tá entendendo? Ela ainda é coluna e firmeza da verdade. Ela não pode ser enganada. Por que está havendo hoje nas igrejas tanto adultério, pecados escondidos debaixo do pano? E todo mundo dizendo, meu Deus, quanto escândalo na casa do Senhor. Ah, meu Deus, o pastor caiu, o pastor ali pecou. Meu querido, Lucas capítulo 17, o versículo 1 e 2, o próprio Senhor já advertia. E ele fala claramente assim, ó, é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele por quem vierem o escândalo. Melhor lhe fora que se amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e lançasse nas profundezas do mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Os escândalos hoje, por que escândalo está acontecendo dentro da casa? Sabe por causa de que isso está acontecendo? Por causa dos pecados de Acã que está existindo dentro das igrejas. Pastores lacaios, pastores sem vergonha, pastores vendendo o evangelho por qualquer tipo de preço. A alma está ali morrendo, sedenta, mas ele não chega ali para pregar a verdade. Pessoas vivendo no pecado, no erro. E o pastor, ó, caladinho. Porque se ele for pregar a verdade, ele perde o dizimista, ele perde aquele ofertante, ele perde aquele membro. Ou se ele mexer com uma pessoa, ele pode perder a família toda e não vai mais para a igreja dele. Pessoas hoje, irmão, em cima dos altares, vivendo em uma plena mentira. Mentira dentro das igrejas. Repare bem como mudou a liturgia. Hoje pode dançar, tu pode pular. Hoje em dia tu pode fazer o que tu bem entender. Eles falam o quê? O Senhor está renovando. O Senhor está renovando aquela pessoa. A pessoa está correndo para cima e para baixo da igreja. Aquilo ali é a alegria do Espírito. Ah, meu Deus, olha o renovo que Deus está dando para aquela irmã. Olha o renovo que Deus está dando para aquele irmão. Ei, olha para cá. Escute bem o que eu vou te falar. Que renovo é esse? Que Espírito Santo é esse? Que a pessoa só sente ele quando canta corinho de fogo? Você não acha que tem alguma coisa errada, pastor? Prega a verdade, pastor. Você não tem... mas eu só pulo no poder quando o fogo está caindo na igreja. Que fogo é esse? É aquele fogo que a pessoa sente, daqui a pouco a pessoa senta no banco totalmente murcha. É como o balão japonês. Sobe e daqui a pouco desce. O fogo acaba. Que vergonha. Que vergonha! O evangelho de Deus sendo, querido, fraudado de uma forma terrível. O evangelho do Senhor hoje está sendo vendido por qualquer preço. A palavra de Cristo para ser anunciada, não precisa não, pastor. O negócio é ver a igreja cheia. Eu quero que a minha igreja esteja cheia. Eu vou te falar por que pastores hoje querem igreja cheia. Sabe por que pastores hoje... A maioria dos pastores quer igreja cheia? Querem? Vocês querem saber? Eu vou explicar. Quanto mais a igreja dele estiver cheia, claro, as pessoas vão estar ali dentro totalmente mortas e vazias. Mas ele quer a igreja cheia, sabe por quê? Porque quanto mais a igreja dele estiver cheia, mais dízimos e ofertas entrarão para o bolso dele. Por isso que tem facilidade hoje dentro das igrejas. E aí está aqui na revista. A igreja do Deus vivo passou a ser uma igreja de mentira. Porque a maioria dos pastores, principalmente das Assembleias de Deus, repara bem, liberaram doutrina, liberaram tudo. Agora tu pode fazer o que tu bem entender, que não tem problema nenhum mais. O crente agora
se travestiu de ímpio. Isso é vergonhoso. O ímpio deve olhar para aquele crente, deve ter nojo. Ué, aquele crente ali, ó, faz a mesma coisa que eu e está na igreja. A igreja agora pode isso. Aí aquele crente vai dizer assim, pois é, a minha igreja agora pode andar assim. A minha igreja pode fazer isso. A minha igreja liberou geral. Liberou geral? A Bíblia diz aqui, meu filho, aqui, ó, 2 Pedro 2:21, melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Tem pastores por aí sendo mercenário, irmão, vendendo a igreja de Cristo e não prega a verdade. Sabe? Muitos hoje estão vendendo um evangelho barato, um evangelho de graça. Que vergonha, pastorzada, que vergonha. Eu quero ver naquele grande dia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tu vai prestar conta de tudo isso que tu está fazendo. Eu quero ver naquele grande dia a resposta que tu vai receber de Deus. Está escrito aonde, pastor? Mateus 26:41. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa vai ser a sentença de pastores enganadores que está fazendo o povo errar. Está visando lucro, está visando dinheiro. A coluna e firmeza da verdade. Para que isso, pastor? Eu não preciso pregar isso. Eu vou pregar a balela. Eu vou pregar o que o povo quer ouvir. Eu vou pregar o que o povo está querendo escutar. Mensagem boa, mensagem de glória, de graça, que levante ele para cima, meu filho. Da rosa. Mas fala para ele que a rosa tem espinho. As verdades de uma igreja começam pela fala de um pastor. Eu não tenho medo do que estou falando, não, irmão. A igreja do Deus vivo hoje, hoje é dia 22, não, sei lá, hoje é dia 20 do domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. Aqui, ó, a terra toda, nós estamos à mercê do arrebatamento da igreja. E essas coisas não estão sendo pregadas nas igrejas. O povo hoje está vivendo uma vida de erro, irmão, vida de pecado dentro da casa de Deus. E os pastores não estão alertando a humanidade, não estão pregando a verdade, não estão falando daquilo que está na Bíblia. Os sinais estão acontecendo. E a igreja do Deus vivo está sendo uma farsa na face da terra. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos diante de Deus. Muitos serão chamados, vão ser até chamados, querido, mas entrar no santuário? Não. Está aqui a revista. A igreja, sendo a igreja do Deus vivo. O que ela é, pastor Josias? Ela é a coluna e firmeza da verdade. Eu quero te dar um recado aqui, pastor. 2 Timóteo 2,15, ele diz, procura apresentar-te, olha aqui, ó, a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Pregue a verdade, meu amigo, e tu não vai ter nada a perder. Quem prega a verdade é garantido por Deus. Você pode ter 6 membros na tua igreja. Perdeu 200, tem 5, 6 pessoas. É com essas 5, 6 pessoas que tu vai chegar na glória. Mas não visa lucro, não. Não venda a noiva do cordeiro, não, filho. Tá bom? Prega, pastor, prega aqui, ó, santificação na tua igreja, prega exortação, prega a repreensão, prega sobre o inferno, fala pra tua igreja quem é o diabo, rapaz. Você tá com medo de quê? Mateus 10:28, ele diz, e não temeis os que matam a carne e não pode matar a alma, temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não venda o evangelho. Não venda, filho. Não venda. Porque duro será para ti naquele dia. Será duro, duro, você ouvir da boca de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo. Tu já pensou que palavra dura será essa? É ele falando, querido. É ele falando. Não venda a noiva do cordeiro por qualquer bacatela. Sabe? Quem te chamou foi Deus. Você não precisa viver de engano. Você não precisa, tá entendendo? Viver atrás da moita. Prega a verdade. Tu conhece a palavra? Prega a verdade. Cuidado com essa tua teologia. Teologia que te ensinou várias histórias da Bíblia. Como manusear a Bíblia. Só não te ensinou você pregar a verdade. Sou bacharel em teologia. Eu fiz curso de teologia. Pois bem, querido, você pode ter feito curso disso tudo. Tu só está esquecendo de uma coisa: pregar a verdade do que está na palavra. Prega a verdade. Prega no que está na palavra, filho. Prega. E lá no céu, um dia, tu vai ouvir da boca do Senhor e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel até a morte, não negaste a minha palavra. Tu vai receber essa palavra e ele vai te dizer: entra, meu filho, entra no gozo do teu Senhor, entra, e vai abrir a porta, vai escancarar a porta do céu, para tu entrar dentro dela, para tu receber o teu galardão. Mas aqui, ó, nunca engana. Nunca queira enganar a noiva do cordeiro. Essa revista aqui está falando no profundo, sabe? Sobre a igreja do Deus vivo, que está vivendo hoje uma farsa terrível na face da terra. Receba essa palavra em nome de Jesus.